Olá, querido, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia tão maravilhoso, dia especial. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Seja bem-vindo nesse estudo bíblico. Eu tenho certeza que mais uma vez Deus falará ao seu coração. E o tema para nossa reflexão nesta manhã é: por que devemos orar? E é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, por gentileza, assista o primeiro vídeo. E eu gostaria, em primeiro momento, te convidar para que você curta esta fanpage e também que você se inscreva aí no canal do YouTube e compartilhe esse vídeo nos seus grupos, ok? Vamos orar em primeiro lugar para a gente começar aqui o nosso estudo, a nossa reflexão nessa manhã. Vamos orar? Deus amado, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela noite que nós tivemos. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça sobre nós. Eu agradeço a Ti, ó Deus, por esse estudo, Pai, que nós teremos agora, Deus, e eu peço, Pai, para que o Senhor continue falando aos nossos corações. O meu desejo, ó Deus, que o Senhor venha despertar os nossos corações, ó Pai, a oração, Pai. Nós precisamos, ó Deus, orar mais, nós precisamos, ó Deus, ter mais momentos de intercessões, ó Deus, nós precisamos, ó Deus, clamar a Ti em todo o tempo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e que as Tuas misericórdias, ó Deus, sejam renovados em nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então? Por que devemos orar? Então, hoje é a continuidade, mas antes disso, de dar um prosseguimento aqui, eu gostaria que você fizesse uma reflexão nessa imagem que está aparecendo, e a minha pergunta é: aonde é que esse ponteiro ele está indicando aí em sua vida de oração? Aonde? Será que você está andando na reserva ou será que você está com o ponteiro lá em cima? Como que está o tanque, o combustível aí da oração em sua vida? E é interessante, meus irmãos, é o seguinte: olha, quem não para abastecer acaba parando pelo caminho. Na jornada da vida, nós temos que nos abastecer dessa comunhão com o Senhor. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo em todo momento. E para isto é necessário termos uma vida de oração. Nós temos que levar com seriedade este assunto. Amém? Então, vamos ler então o texto de Lucas capítulo 22, do versículo 39 até o 46. Vamos lá? Diz assim: E, saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O texto é bem claro, é bem objetivo, é bem resumido, e eu quero deixar aqui uma breve introdução. E essa introdução eu já falei na primeira parte do vídeo, mas eu vou fazer só um resumo antes de entrar aí nos tópicos da segunda parte desse estudo, porque nós devemos orar. E vamos entender o seguinte, que a oração é uma necessidade e um privilégio. É um privilégio e uma necessidade. Então, por isso nós temos que orar.
Falamos muito sobre oração, mas nós oramos muito pouco. Nós compreendemos, de certa maneira, que nós temos que orar, que é algo assim bíblico, até porque o apóstolo Paulo falou também que nós temos que orar sem cessar, ou seja, em todo momento nós temos que clamar a presença do Senhor. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós oramos muito pouco. A nossa agenda ela é muito cheia para outras coisas e nós precisamos encontrar um espaço em nossa agenda diária para nós separarmos um pouco para orarmos. Nós temos que orar como Jesus orou, como Daniel orou. Nós temos que separar momentos para orar. Você tem feito isso? Você tem deixado algumas coisas para estar ali clamando ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos? Se sim, glória a Deus. Se não, separe um tempo. Faça como Jesus. Deixe algumas multidões a fim de orar ao Pai. Amém? Então, por que nós devemos orar? Olha, primeiro para não entrarmos em tentação, né? O versículo 40 e o versículo 46 está bem claro aí. Orai para que não entreis em tentação, né? Para não sermos vencidos pela tentação. Em segundo lugar, para compreendermos e nos submetermos à vontade do Pai. No versículo 42, que diz o seguinte, olha, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Quando nós temos uma vida de oração com mais intensidade, quando nós, vamos dizer assim, crescemos nesse aspecto da oração, talvez seja mais fácil nós compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas e também e nos submetemos à vontade do Senhor. Nem sempre nós compreendemos qual é a perfeita e boa vontade do Senhor para nós. E nem sempre nós obedecemos às ordens do Senhor. Mas uma pessoa que ora, uma pessoa que está desenvolvendo essa comunhão com Deus em oração, fica mais fácil. Essa é a realidade. Fica mais fácil ela se submeter ao Senhor e também compreender qual é a vontade dele. Amém? Então, esse é o princípio. Olha, quando você não souber o que fazer, ore. Então, se você está meio perdido aí em algum projeto da sua vida, no aspecto familiar, ou se você está pensando em comprar alguma coisa, você não sabe o que fazer, ou você está planejando uma viagem, e você está um pouco meio perdido, talvez até na Bíblia você não está compreendendo muita coisa, ou você está precisando tomar uma decisão muito importante, que terá sérias implicações e você não sabe o que fazer. Olha, ore. O primeiro passo para a construção, né, de grandes projetos e realizações é orar, ok? Vamos fazer como Neemias fez, o homem de Deus, que ele orou e Deus deu a ele a vitória nos seus projetos, nos seus empreendimentos, ok? Vamos lá? Então vamos para o terceiro tópico, dando continuidade então nessa segunda parte do estudo, por que nós devemos orar. Você que está chegando agora, que Deus te abençoe grandemente a sua vida e que você seja edificado na palavra do Senhor. Então, leia o texto aí na sua casa, Lucas capítulo 22, do versículo 39 até o versículo 46, que é o texto aqui chave para a nossa meditação e compreensão nesta manhã, e que Deus fale ao seu coração. Por que nós devemos orar? Nós devemos orar para recebermos a paz e o conforto do Senhor. Meus irmãos, olha aqui no versículo 43, diz assim, olha, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Jesus, ele recebeu aqui o conforto do anjo do Senhor. Jesus, ele recebeu esta graça, este alívio no seu intenso sofrimento que ele estava vivenciando ali no jardim do Getsemane.
E que sofrimento terrível. E que sofrimento, meus irmãos, angustiante. E nós, meus irmãos, que vivemos em tempos difíceis, em tempos de muitas lutas, em tempos em que às vezes a nossa ansiedade, né, ou a depressão está lá em cima, nós temos que orar. Mateus capítulo 11, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 11, diz assim, no versículo 28, olha que interessante. Existe aqui, né, um pedido do Senhor e também uma promessa do Senhor apenas nesse versículo, que diz assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, ou seja, vinde ao Senhor Jesus. Aí você vai e me fala assim, pastor, de que forma é que eu vou até Cristo? Olha, a partir do momento que você está ouvindo essa palavra, a partir do momento que você está crendo nessa palavra, a partir do momento que você está, vamos dizer assim, atentando para aquilo que o Senhor é e Ele fala através da sua palavra, esse é um dos modos que você está vindo ao Senhor, e você está atentando para aquilo que Ele tem para a sua vida, e Deus fala conosco através da sua palavra. E através da oração também, você entrega a sua vida ao Senhor, você confia nele ali de todo o seu coração. Você está indo nesse encontro maravilhoso com o Senhor. E o Senhor nos convida, olha, vinde a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, você já não está suportando mais esse mal-estar, até mesmo seu aspecto emocional. Quem sabe nessa manhã você está sobrecarregado de uma depressão terrível. Quem sabe nessa manhã você está vivendo aí momentos de angústias que você já não suporta mais. Quem sabe você está vivenciando aí um contexto de luto ou de desespero e você está sobrecarregado, você está cansado. Venha até Cristo. Pare para ouvir aquilo que Ele tem para a sua vida. Ore ao Senhor, clame a Ele. E esta promessa que, olha, vai ser sobre a sua vida. Ele vai trazer alívio para você. Ele vai trazer um renovo para você. Aliás, Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim, aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Espere no Senhor. Confie nele, entregue essa sua causa diante do Senhor. As suas forças serão renovadas. Eu tenho certeza, mediante a promessa de Deus, mediante a palavra do Senhor. E o Senhor é fiel, a palavra dele não falha, ok? Olha, Salmos, número 34, né? Salmo 34, versículo 4, diz assim, busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O salmista, ele chegou àquela conclusão, olha, eu busquei o Senhor, e ele me acolheu. Eu senti assim muito amado por ele. Eu senti a graça dele sobre a minha vida. E ele livrou-me de todos os meus temores. Aquilo que estava me preocupando. Aquilo que estava trazendo angústias em minha vida. Aquilo que estava me deprimindo. Aquilo que estava trazendo medo sobre mim. Eu consegui vencer. Não na minha força, mas na força e no poder do Senhor. Ore, querido, entregue a sua causa perante o Senhor. Eu quero deixar mais um versículo para nossa meditação nessa manhã. Salmos 145, versículo 18, que diz assim, olha, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Seja verdadeiro ao Senhor. Seja honesto, seja leal com Ele. Entregue a sua causa. Se você já não está mais aguentando, entregue. Seja sincero.
seja sincero, se humilhe na presença do Senhor e Ele vai trazer graça, honra sobre a sua vida, ok? Por que nós devemos orar? Para recebermos a paz e o conforto do Senhor. A paz do Senhor será sobre a sua vida. O conforto dele será sobre você, se você orar. Ore mais, ore mais. Clame a Deus. Priorize esse aspecto em sua vida, ok? Vamos continuando? Vamos lá? Por que nós devemos orar? Para estarmos prontos para lidarmos com as falhas das pessoas. Para estarmos prontos para lidarmos com as falhas das pessoas. E aí eu gostaria de ler aqui um versículo do mesmo texto, só que lá em Mateus. E eu convido para que você leia essa mesma passagem de Jesus lá no Getsemane, mas também em outros textos que a Bíblia nos apresenta, nos evangelhos, né? Então, leia lá e eu creio que você vai crescer mais ainda nessa compreensão. E no versículo 46, no mesmo texto, né, vai dizer o seguinte, olha, Mateus capítulo 26, versículo 46, diz assim: Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E quem que era o traidor? Quem que era aquela pessoa que agiu de má fé? Quem era aquela pessoa que andou com Jesus, caminhou com Jesus, né? Juntamente com o seu grupo ali, fez parte, que foi, né, na verdade ali, que integrou, né, a equipe de Jesus. Quem é? Quem é? Judas, o traidor. Ele traiu Jesus. Olha, todos nós passamos por esses momentos, não é verdade? Nós estamos vivendo tempos difíceis e nós lidamos com pessoas difíceis. Há pessoas que parecem que são, vamos dizer assim, uns anjos, mas na verdade não são. E é muito complicado essas questões, né? Olhe para essa imagem, né? Paz, irmão, paz, querido. E na verdade estão querendo ali brigarem, né? Muitas pessoas não estão vivendo aquela comunhão uns para com os outros, mas estão vivendo aquela comunhão, não é? É uma coisa assim, infelizmente isso acontece, mas nós temos que orar para nós lidarmos com as falhas das pessoas. Vamos caminhando? Olha, lembre-se o seguinte, de que nós estamos lidando com pessoas e tempos difíceis. Nós estamos lidando com pessoas e tempos difíceis. Lucas capítulo 18, do versículo 1, né, até o texto inteiro ali, Jesus ele trouxe uma parábola, e nessa parábola ele nos apontou sobre a importância de nós perseverarmos em oração. É interessante, meus irmãos, que essa parábola é a parábola do juiz iníquo. Um juiz que não temia o Senhor, não temia homem algum, e que esta viúva aqui estava querendo que ele atendesse ali uma causa dela. De tanto ela insistir, ele acabou atendendo a causa dela. E essa mulher, essa viúva aqui, ela realmente estava vivendo ali algumas adversidades, e ela estava realmente nas mãos, né, de um homem que tinha muita influência, era um homem muito, vamos dizer assim, muito poderoso, né, pela sua profissão, mas o fato é que ela estava nas mãos de um adversário. E esse homem, como eu falei, ele não temia Deus, ele não respeitava homem algum, e para ele tanto faz como fez. Mas que, por fim, ele acabou atendendo o pedido daquela mulher. Mas ela perseverou. Bom, aqui eu aprendo o seguinte: nós temos que orar, mas nós temos que perseverar em oração. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, eu estou querendo dizer com isso o seguinte: se você está orando por um propósito, continue.
Não pare não. Clame. Faça como Ana fez. Ela perseverou em oração e ela foi específica. Olha, eu quero, Senhor, um filho homem. Homem. Persevere em oração. Seja específico nos seus pedidos, mas não pare de interceder. Ah, pastor, mas já faz 20 anos que eu estou orando pelo meu marido e ele ainda não deixou o alcoolismo. Continue orando, continue orando. Deus fará maravilhas aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, como diz aqui no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus fará. Continue, continue. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e nesta relação sua para com seus filhos, que parece estar um pouco meio estranho, não é? Mas Deus vai trazer graça e Deus vai trazer compreensão, ok? Continue orando. Deus vai mudar a sua história no nome de Jesus. Nós temos que orar, meus irmãos, para a gente lidar com as pessoas difíceis. E nós estamos lidando, né? Com pessoas e tempos difíceis. E nesta mesma passagem traz essa ideia de que nós estamos vivendo aí, olha, tempos difíceis. Lucas capítulo 18, versículo 8, fala o seguinte, olha, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, olha, nesse contexto em que Jesus está vindo, muitas coisas aí estão acontecendo, até mesmo no sentido assim de enfraquecer a fé das pessoas. E Jesus faz essa pergunta aqui, olha, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Nesse contexto em que Jesus virá, a coisa vai estar complicada. E aí quando eu leio lá, por exemplo, olha, em Mateus capítulo 24, versículo 12, aí nós chegamos à conclusão seguinte, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, mas o certo é que os salvos, os escolhidos do Senhor, esses que vivem em comunhão com Deus continuamente, eles não irão se esfriar na fé. Eles irão continuar servindo ao Senhor na graça, no conhecimento de Cristo. São pessoas que vão perseverar com graça, apesar das tribulações, apesar das lutas, mas essas pessoas, os salvos, os escolhidos de Deus, elas não recuarão. Elas vão suportar sim as lutas, as tribulações para a glória de Deus. É o próprio Deus quem há de fortalecer na fé, ok? Então vamos continuando e vamos orando, porque nós estamos aí vivendo, né, tempos e dias difíceis. E também nós estamos lidando com pessoas difíceis. Depois você abre lá no aspecto aí das pessoas difíceis, abre lá 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. E ali, meus irmãos, o apóstolo escrevendo ao jovem Timóteo, ele traz ali uma lista realmente assim de pessoas, né, que se encaixam nesse contexto. Olha, pessoas difíceis. E ele vai trazer, né, a partir do versículo 2 aí, olha, pois os homens serão egoístas, né, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desafeiçoados, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Tem pessoas que têm raiva, têm ódio em relação às coisas boas, em relação ao bem. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus.
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí o apóstolo Paulo ele nos dá uma recomendação aqui chave. E ele diz o seguinte, olha, foge também destes. É por isso que as nossas amizades, elas têm que ser realmente filtradas. As nossas companhias, elas têm que ser assim, filtradas, de forma que nós vemos assim, zelar, né, pela nossa integridade moral. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem nós estamos lidando, né, porque nos últimos tempos, né, nos últimos dias, a partir do versículo 1 ele já fala o seguinte, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é o que nós estamos vivendo, né? Em todos os aspectos que há nesse mundo. Isso significa que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ok, mas diante disso tudo, pastor, como que eu devo proceder? Eu sei que eu tenho que orar, né? Mas como que eu devo proceder na prática? Olha, Lucas capítulo 6, versículo 28 diz o seguinte: orai pelos que vos caluniam. Orai pelo que vos caluniam. Algum tempo atrás, eu tenho uma página no Facebook, e essa página eu sempre coloco ali alguns devocionais. Então, entre aí no Facebook e coloque aí Pastor Ademir Almeida Devocional. E no dia 19 de junho, eu postei ali um pequeno devocional falando sobre esse versículo. E eu gostaria de ler para você, que diz assim: é comum sofrermos algum tipo de calúnia, direta ou indiretamente, por aquilo que somos, cremos, falamos ou agimos. É certo que alguns estão sofrendo certas calúnias ou difamações pelos seus erros cometidos na vida, outros não. Se você está enfrentando algum tipo de calúnia, aprenda a lidar com isso, levando em conta aquilo que Jesus deixou bem claro. Orai pelos que vos caluniam, não é? Esta é a única estratégia que terá um final feliz. Agindo ao contrário, o final será infeliz. Logicamente, a calúnia nos traz sofrimento e angústias e aflições. Vale aqui pontuar o que disse o grande teólogo reformador do século XVI, João Calvino: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Oremos pelos nossos ofensores e caluniadores. Cristo pode reverter qualquer situação. No final, a paz prevalecerá. Você vai ver. Eu tenho certeza. Se você orar por aqueles que estão caluniando a sua vida, que seja no aspecto moral, né, ou profissional, seja lá qual for a área, eu tenho certeza, se você interceder por essa pessoa, Deus vai mudar este quadro. Faça lá como Jó. Olha, Jó capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E eu quero concluir esta série de versículos citando Hebreus capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Então, se você quer vencer qualquer dor que está no seu coração, qualquer raiz de amargura que está te perturbando nos seus relacionamentos, né, interrelacionamentos, ore por isso. Ore por essa pessoa que te ofendeu.
Esta é a melhor maneira de a gente lidar com as mágoas do nosso coração. Por que nós devemos orar? Por quê? Pelo fato do seguinte, olha, para não entrarmos em tentação, para compreendermos e nos submetermos à vontade do Pai, para recebermos a paz e o conforto do Senhor, para estarmos prontos para lidarmos com as falhas das pessoas. Ore por esses motivos. Ore. E a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai fazer a diferença aonde você estiver. Atente para essa imagem. O menino está orando, né? Em todo momento ele está orando. Orando, orando, orando. E aí chegou o outro para ele e falou o seguinte, olha, você é uma pessoa diferente, me conte o seu segredo. Ele era ali uma pessoa de oração. Então, nós podemos fazer muita diferença a partir de uma vida de oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Eu apresentei aqui alguns motivos, algumas razões do porquê que nós temos que orar. Eu espero que este pequeno estudo nos leve a desenvolvermos essa intimidade com Deus através da oração. Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por esse estudo. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão maravilhoso. Obrigado a Deus por esse dia, Senhor, tão especial. Eu agradeço a Ti, Pai, pela Tua graça, pela Tua paz em nossas vidas, ó Deus. E eu louvo a Ti, Senhor Deus, por esse momento, Pai. Que a Tua palavra, Deus, continue falando aos nossos corações. Nos leve, Senhor Deus, a termos, ó Deus, a encontrarmos mais espaços em nossas agendas, ó Deus, para nós orarmos. Pois dessa forma nós iremos crescer, Deus, na fé cristã. Pois dessa forma, Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma se nós orarmos mais, se nós atentarmos para esse aspecto tão importante da vida cristã. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e até o próximo estudo, querendo o Senhor. Até mais. Deus te abençoe grandemente.